Em Shumatsu no Valkyrie, o Record of Ragnarok, a cada 1000 anos, os deuses de cada panteão se reúnem e realizam uma conferência para decidir o destino da humanidade, convocando uma votação para determinar se a raça humana deve ou não continuar viva ou ser extinta. E com a mais recente dessas conferências concluída, os deuses decidiram por fim a humanidade. No entanto, no último segundo, a mais velha das Valquírias interveio e fez a proposta ousada de deixar a humanidade ter uma palavra a dizer em seu destino, deixando-os ir contra os deuses em uma série de lutas um contra um para ver se eles são dignos de continuar a existir. E com medo de deixar de lado o seu orgulho, os deuses aceitam essa proposta, ou seja, pancadaria pura, meus amigos. E no lado dos deuses, 13 lutarão contra 13 campeões dos humanos. E nesse vídeo você descobrirá quais são os deuses mais fortes apresentados até o momento. Será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para conferir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e tá chegando por causa de Shumatsu no Valkyrie, se inscreve no canal porque eu pretendo trazer vídeos desse anime e mangá enquanto a temporada está rolando. Então já se inscreve e aproveita também, curte esse vídeo porque assim o YouTube vai entender que você gostou dele e espalhará ele para mais pessoas e assim eu vou continuar trazendo mais vídeos como esse, beleza? Bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro ranking dos deuses mais poderosos de Shumatsu no Valkyrie. Em 10º lugar, Zero Fuku é o representante dos deuses na 6ª rodada do Ragnarok, indo contra o Buda. E galera, o Zero Fuku é o deus do infortúnio. Ele também é a fusão dos 7 deuses da sorte, sendo sua forma original antes de se separarem no passado. E o nome Zero Fuku se traduz em fortuna zero, mas também pode ser interpretado como infortúnio. E o Zero Fuku possui força física lendária, sendo capaz de sustentar o peso cada vez maior do seu machado divino com suas próprias mãos sem esforço. Mesmo quando o seu machado cresceu para tamanho quase centenas de vezes maiores do que ele mesmo, ele ainda pôde levantá-lo tão facilmente quanto ele fez com a forma inicial do machado. E galera, o Zero Fuku é capaz de se mover e atacar a velocidades ofuscantes, balançando seu machado divino mais rápido do que os olhos podem ver. E claro, como um deus do infortúnio, o Zero Fuku tem um controle absoluto sobre o infortúnio, que ele usa para absorver constantemente o infortúnio de outros e de si mesmo. Portanto, o uso desse poder tem um grande impacto em sua saúde física e mental. E ele também aparentemente concedeu essa habilidade ao seu machado de batalha divino, o Misery Cleaver, que absorve seu infortúnio na forma de sua miséria e se torna maior e mais destrutivo. Em 9º lugar, Hércules. O Hércules é o representante dos deuses na 4ª rodada do Ragnarok, indo contra o Jack Estripador. E galera, o Hércules é uma divindade proeminente do panteão grego, sendo o deus da força. E o Hércules anteriormente era um humano com o nome de Alcides, vindo da Grécia Antiga, e ascendeu à forma de Deus bebendo a ambrósia. E depois de beber a ambrósia e sobreviver, o Hércules ganhou um calibre de força do nível de Zeus, derrotando o exército de Ares. E em sua luta contra o Jack, o Estripador, ele quebrou todo o chão simplesmente pulando e esmagou a tesoura gigante do Jack sem esforço e criou uma cratera gigantesca no chão socando. Além disso, ele é muito mais rápido do que qualquer ser humano comum. Ele é capaz de bloquear várias das facas de Jack que estavam sendo jogadas contra ele em velocidades muito altas. E mesmo quando Jack tentou acertar o Hércules pelo seu ponto cego, o deus ainda conseguiu se esquivar do ataque. E como o deus da força, ele possui a maior resistência entre os deuses, a um nível quase ilimitado. E durante sua luta com o Jack, apesar de perder enormes quantidades de sangue, o Hércules ainda conseguiu acompanhar o serial killer sem mostrar sinais de cansaço. E o seu poder é o êxodo hercúleo, que vem dos 12 trabalhos, onde depois de terminar os 12 trabalhos, o Hércules recebeu 12 técnicas divinas em troca. E embora essas técnicas sejam imensamente poderosas, cada vez que ele realiza uma delas, sua tatuagem se espalha ainda mais por todo o corpo e causa uma imensa quantidade de dor. E se a tatuagem se espalhar por todo o seu corpo, ele morrerá. E essas técnicas poderosas são: o primeiro trabalho, Leão de Nimeia, rugido devorador da terra, onde a arma do Hércules se transforma em um leão rugindo, que ele esmaga o chão com tremenda força, criando uma enorme onda de choque que enviou Jack o Estripador voando. Ele também possui o sexto trabalho, que é o pássaro estinfaliano, ou pássaro chamador de brisa, onde a arma de Hércules se transforma em um pássaro e produz uma rajada de vento extremamente poderosa quando ele balança. A terceira técnica é o sétimo trabalho, que é o touro de Creta,
preta, ou casco do touro furioso. E nessa técnica, a arma do Hércules se transforma em um touro de Creta, porém os efeitos são desconhecidos. Outra técnica é o 12º trabalho, o Cérbero, o cão de Hades, que é o desastre do submundo. E nessa forma, o Hércules joga o taco no ar e convoca o Cerberus para se fundir com ele. E seu cabelo cresce até a parte inferior das costas e ele obtém características do Cerberus. E sua tatuagem se torna preta e cresce continuamente, drenando sua força vital sem parar. E essa técnica fornece um impulso à sua velocidade e poder, bem como a capacidade de cortar objetos a uma distância de até vários metros, como se houvesse garras gigantes invisíveis presas à sua mão. Em oitavo lugar, Poseidon. O Poseidon é o representante dos deuses na terceira rodada do Ragnarok, indo contra o Kojiro Sasaki. Ele governa todos os oceanos com mão de ferro, o que lhe deu o título de Tirano dos Mares. E galera, Poseidon é considerado o mais temível entre os deuses, tanto que até mesmo outros deuses tinham medo de invocar sua ira. Ele sem esforço derrotou e feriu mortalmente o deus da conquista e seu irmão mais velho, o Adamas. E a força do Poseidon foi ainda mais demonstrada ao longo da sua luta contra o Kojiro Sasaki, com cada um dos seus balanços sendo capazes de empalar e aniquilar o Kojiro. Além disso, ele mostrou uma velocidade de movimento impressionante, que foi mostrada quando ele desviou e se esquivou de todos os ataques de espadas do Kojiro Sasaki sem esforço algum. E à medida que a batalha progredia, o Poseidon começou a se mover mais seriamente, o que fez com que a sua velocidade aumentasse ainda mais. E como o deus dos mares, o Poseidon possui controle absoluto sobre a água divina. No entanto, se ele pode ou não usar essa habilidade para fins de combate é desconhecido, porque ele nunca demonstrou qualquer tipo de técnica à base de água. Porém, ele mostrou alguns golpes com o seu tridente, como por exemplo Anfitrite, que é a onda irada, onde o Poseidon usa seu tridente para usar vários ataques poderosos e velozes em um padrão circular. Outra técnica é o Shione Tiro Demeter, ou relâmpago divino caindo no mar agitado, onde o Poseidon dá um grande salto por cima do seu oponente e desencadeia vários ataques poderosos e rápidos o suficiente para ser confundido com a tempestade de relâmpagos. E a última técnica mostrada por ele é o Medusa Alope Demeter, ou 40 dias e 40 noites grande inundação. E com ela, o Poseidon desencadeia ataques de tridente que combinam seu poder divino e velocidade incrível, e assim faz com que ele possa atacar de todas as direções possíveis. E a velocidade é tão grande que cria uma cúpula de imagens posteriores dele mesmo em torno do seu oponente. Em sétimo lugar, Shiva. O Shiva é representante dos deuses na quinta rodada de Ragnarok, indo contra o Raiden, e ele é a divindade proeminente do líder do panteão hindu, e ele é um deus-chefe e conhecido como o Bhairava do cosmos, ou o deus mais forte da destruição, e também o maior lutador do céu. Ele conseguiu derrotar todos os outros deuses hindu, incluindo Rudra, que é o segundo deus mais forte do panteão hindu. Durante sua batalha com o Rudra, o som de seus socos ecoou por toda a terra, e depois de usar o tesouro escondido de Svaga, a velocidade do Shiva aumentou ao ponto de deixar várias imagens posteriores, permitindo que ele escapasse dos ataques de Raiden e o dominasse com vários ataques. E de acordo com ele, a parte mais resistente do seu corpo é a cabeça, que segundo ele é sólida como uma rocha. E claro, o seu poder vem do tesouro escondido do mundo indiano dos deuses, conhecida como a dança da guerra de Shiva. E essa dança marcial é o trunfo dele, e só pode ser executada por ele mesmo, onde ao dançar ao ritmo dos cosmos, o Shiva é capaz de atacar seu oponente com muito mais velocidade e poder. E o seu ritmo é imprevisível e permite que o Shiva ataque continuamente seu oponente com vários ataques, enquanto seu oponente está sob a impressão de ser atacado por vários inimigos ao mesmo tempo. E com essa dança, ele possui vários golpes, como a Tandava, onde devido à sua intensa dança, o corpo de Shiva se torna superaquecido e começa a entrar em combustão, o que aumenta o poder dos seus ataques e queima seu oponente. Ele também possui a dança da garra de tigre flamejante, onde o Shiva salta para o ar e usa um poderoso chute enquanto simultaneamente queima seus pés, cortando e queimando assim seu oponente. E as chamas criadas a partir do chute são quentes o suficiente para cauterizar a carne de Raiden, que tinha os músculos mais fortes da humanidade. Outra técnica é o Tandava Karma, que é a técnica secreta final de Shiva, onde ao forçar seu coração a bater mais rápido, ele é capaz de estimular diretamente seu espírito, resultando assim em um incrível aumento de poder e velocidade. E, além disso, seu corpo entra em combustão e queima em um nível mais alto do que quando se usava o Tandava, a ponto de queimar seus arredores e objetos longe dele em cinzas. E nesse estado, todos os golpes se tornam quentes o suficiente para carbonizar e queimar a carne, e estava queimando os poderosos músculos de Raiden. Porém, essa técnica possui uma desvantagem, porque o Shiva acabará se esgotando se ele usar ela por muito tempo. E é com ela que o Shiva consegue usar o seu golpe mais poderoso, que é o Deva Loka, que é um poderoso chute de calcanhar
giratório, onde ele é tão poderoso e quente que conseguiu dominar o movimento mais poderoso de Raiden, o Yatagarasu, e rasgar o seu braço ao meio. Em sexto lugar, Raijun. O Raijun é o senhor demônio do sexto céu e o berserker lendário do mundo inferior. E anteriormente o deus do infortúnio, o Zero Fuku. O Zero foi devorado por 2 dragões, tomando seu lugar na sexta rodada do Ragnarok. E galera, o Raijun é provavelmente o demônio mais poderoso que existe. Ele foi até mesmo capaz de destruir metade de Helheim e quase derrotou o Buda. Sua força era tão enorme que em algum momento seu próprio corpo não conseguiu conter seu imenso poder. E ele é muito mais forte que o Zero Fuku e o considerava um deus de terceira categoria. E após a sua ressurreição, o Raijun não apenas voltou à vida em perfeita saúde, mas ele também parece ter se tornado ainda mais forte do que antes, já que seu corpo agora pode conter todo o seu poder. E galera, a alma do Raijun é coberta por um véu de escuridão, que impede de ser visível para os outros. Por essa razão, ele é imune à precognição de Buda e presumivelmente a outros poderes relacionados à alma. No entanto, se a sua alma começar a tremer de medo, o véu de escuridão será incapaz de cobrir a luz de sua alma, permitindo que o Buda preveja seus movimentos. E ele mostrou basicamente 2 técnicas, que são a furadeira demoníaca penetrante do céu, onde ele engole todo o seu braço direito e cria uma espada longa semelhante a um chicote a partir dele e torce seu antebraço continuamente para depois liberar para criar uma enorme broca preta, que é maior do que o seu corpo, e então ele a lança com força total em seu inimigo. E esse ataque foi tão poderoso que perfurou um buraco através do escudo de Buda e cortou seu olho esquerdo. E a segunda técnica é chamada de Chama da Glória, onde o Raijun amputa seu próprio braço esquerdo e então transforma seu braço em uma espada maior e o balança para baixo com sua imensa força. E o ataque é poderoso o suficiente para dominar a técnica do ciclo Samsara, destruidor de karma de Buda, e quebrou sua foice. E depois disso, o Raijun também foi capaz de destruir completamente o cajado dos 6 reinos de Buda com a sua lâmina. Em quinto lugar, Buda. O Buda é o representante da humanidade na sexta rodada do Ragnarok, indo contra o Zero Fuku, e depois o Raijun também, apesar de inicialmente ele ter sido listado como representante dos deuses, e ele é a divindade proeminente do panteão dármico, sendo o fundador do budismo e um dos 4 sábios, bem como um dos poucos seres divinos ao lado de Hércules e as Valquírias, que não são a favor de destruir a humanidade. E ele possui uma grande força física que foi mostrada quando um chute de luz seu machucou tanto o Zero Fuku que ele tossiu sangue e não conseguia respirar. E galera, como um dos 4 sábios, o Buda possui grande sabedoria, e ele é referido como o iluminado do estado de Buda, que redescobriu um antigo caminho para a liberdade da ignorância e do desejo, bem como a libertação completa do ciclo de renascimento e sofrimento. E seus ensinamentos são um dos aspectos centrais do budismo, a 4ª maior religião do mundo. E não apenas isso, depois de alcançar a iluminação, o Buda se desprende de seus instintos mais básicos, raramente sentindo qualquer forma de raiva ou ódio. Isso torna seus movimentos mais fluidos e permite que ele se esquive da maioria dos ataques sem se sentir estressado, mantendo assim simultaneamente uma mente perfeitamente clara e relaxada. No entanto, essa habilidade não é perfeita, uma vez que ele ainda pode ficar com raiva sob certas circunstâncias. E como fundador do budismo, o Buda pode extrair poder dos 6 mundos, em que a humanidade pode reencarnar, mais conhecidos como os 6 reinos, com cada um tendo uma forma Bodhisattva Canon protegendo. E esse poder toma a forma de seu cajado dos 6 reinos, que armazenam o poder daqueles 6 Budas guardiões. Além disso, devido à sua conexão com a Terra Pura, o Buda tem acesso ao poder do destino comum, presente no mundo do budismo, que permite que uma pessoa traga à tona todo o seu potencial, confiando seu destino a outra. E galera, o Buda apresentou incontáveis técnicas, e eu só não vou falar sobre todas aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Porém, irei citar a sua mais poderosa, que foi a Mahapari Nirvana, ou Lâmina do Despertar do Olho Celestial, onde o Buda segura a grande espada do Nirvana e faz um corte de cima para baixo com tremenda força. E esse ataque foi capaz de cortar facilmente o corpo do Raijun em pedaços. Em quarto lugar, Hades. O Hades é o representante dos deuses na 7ª rodada de Ragnarok, substituindo o Buda após a sua traição na rodada anterior. E assim, ele enfrentou o Qin Shi Huang. E ele é uma divindade proeminente dentro do panteão grego, sendo o rei do mundo inferior. E como um governante de Helheim, um dos muitos possíveis participantes da Gigantomáquia e Ragnarok, o Hades é incrivelmente poderoso. E durante
planeta Gigantomáquia, o Hades derrotou um exército inteiro de titãs sozinho. E embora não seja tão rápido quanto seus irmãos, o Hades compensa isso com a capacidade de desencadear uma enxurrada de vários golpes pesados com o seu bidente, que são tão fortes que o Qin Shi Huang teria morrido instantaneamente se eles tivessem o atingido. E galera, possui um sangue divino, onde esse sangue, conhecido como Plutão Ichor, é uma substância especial, e qualquer arma divina sobre a qual seu sangue derrama abrigará a própria força vital de Hades, o tornando mais poderoso no processo. Ele mostrou essa habilidade na 7ª rodada, quando Hades transformou seu bidente em uma arma ainda mais poderosa chamada de Ichor Desmos. No entanto, o uso dessa habilidade drena lentamente a força vital de Hades e pode resultar em sua morte se usada em excesso. E quando Hades usou essa habilidade, o Qin Shi Huang notou que o QI de Hades começou a fluir através do seu bidente, o que eventualmente levou à sua queda. E como um deus poderoso, ele possui várias técnicas. A primeira é a Persephone Roar, ou disjuntor de tempestades, onde o Hades ataca seu oponente e empurra seu bidente em um movimento direto, criando uma espiral extremamente forte de vento em torno dele. Outra técnica é a Persephone Titan, onde com esse golpe ele pode aplicar mais pressão segurando o bidente com as duas mãos, e a força desse ataque foi capaz de dominar a mão celestial de defesa de Qin Shi Huang e esmagá-lo no chão. E seu golpe mais poderoso é o Ichor Eos, ou Sangue do Amanhecer, onde o Hades empurra Desmos em direção ao oponente, e a força desse ataque é tão poderosa que foi capaz de romper os espaldas todo-poderosos de Qin Shi Huang com facilidade e o ferir gravemente. E em terceiro lugar, Beelzebub. Beelzebub é o representante dos deuses da 8ª rodada do Ragnarok, enfrentando o Nikola Tesla. E ele é a divindade proeminente do panteão filisteu e no panteão abrâmico. Ele é conhecido por vários títulos. Para os humanos, por exemplo, ele é conhecido como o Senhor das Moscas. E como deus, Beelzebub possui velocidade e movimento e tempo de reação impressionante. Ele foi capaz de cortar o braço de um de seus monstros sem que a criatura fosse capaz de se esquivar ou mesmo ver seu ataque. Ele foi capaz de cortar o antebraço de Adamás sem que o deus fosse capaz de reagir. Além disso, ele é um indivíduo muito inteligente e faz muito uso dessa inteligência em batalha para analisar as técnicas dos seus oponentes e descobrir suas fraquezas, como vimos quando ele foi capaz de adivinhar corretamente as restrições da técnica de teletransporte do Tesla. E seus poderes se consistem em manipulação de vibração, onde o Beelzebub pode vibrar seu corpo com frequências muito altas, onde ele pode usar essas vibrações como uma arma para cortar e destruir facilmente seus arredores. Ele também pode infundir suas vibrações em suas armas, aumentando o seu poder destrutivo no processo. Além disso, desde que nasceu, acreditava-se que o Beelzebub era amaldiçoado, e o rumor comum em torno dele era que qualquer deus que tenta se aproximar dele sofre infortúnio. Mas, na verdade, quando o amor de Beelzebub atingir seu pico máximo, ele destruirá o que ama, e quando isso ocorre, ele perde a consciência e sofre uma mudança, e suas mãos se tornam como garras e a esclera de seus olhos fica preta com pupilas brancas. E enquanto nesse estado, o Beelzebub incontrolavelmente rasga os corações das pessoas que ele ama com suas garras. E claro, ele possui várias técnicas diferentes, mas a sua mais poderosa é o pecado original do mundo inferior, número 0, Caos, que é uma técnica que foi marcada como tabu no Helheim, onde o Beelzebub agarra-se ao crânio do Estado Maior de Apômio com as duas mãos, imbuindo com as suas vibrações ofensivas e defensivas ao mesmo tempo. Isso faz com que o crânio comece a brilhar, enquanto uma aura escura envolve o Beelzebub. Enquanto imbui o crânio com suas vibrações, os músculos de Beelzebub parecem inchar, e logo depois, uma esfera negra gigante é invocada, prendendo assim dentro o Beelzebub e o seu oponente. Em segundo lugar, Thor. O Thor é o representante dos deuses na primeira rodada do Ragnarok e lutou contra o Lubu. E o Thor é uma divindade proeminente do panteão nórdico, sendo o deus nórdico do trovão, e também é muitas vezes considerado como o guerreiro e deus mais forte dos nórdicos. Ele é conhecido como o Berserker do trovão e, portanto, possui um poder quase incomparável em combate e força, onde uma vez, por exemplo, ele enfrentou um exército de 66 Jotun sozinho, obliterando cada gigante com apenas um único balanço do seu martelo, o que o tornou uma figura lendária dentro do panteão nórdico. Ele possui uma força física e poder impressionante, que lhe permite empunhar seu martelo, o Mjolnir, com uma mão sem dificuldade e até mesmo matar a serpente do mundo, a Jormungand. E galera, o Thor é forte o suficiente para destruir os mares e as terras com o seu martelo, e até mesmo quebrar a própria terra. E como o deus do trovão, o Thor possui controle absoluto sobre a eletricidade divina e o relâmpago e pode usá-los em combate. Ele demonstrou essa habilidade durante sua luta com Lubu, enquanto ele reveste seu antebraço esquerdo em eletricidade antes de se agarrar ao martelo, em preparação para um dos seus movimentos mais poderosos. E além disso tudo, o Thor possui a sua técnica mais forte, que é o martelo de Jehol
Thor, ou o Martelo do Trovão Despertado, que é uma técnica na qual o Thor combina seus dois movimentos mais fortes, o Martelo de Thor e o J-Rod. E esse ataque foi poderoso o suficiente para conseguir igualar e até mesmo sobrecarregar a técnica Sky Eater do Lubu. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente, Zeus. Ele é o representante dos deuses na segunda rodada do Ragnarok, indo contra o Adão. E ele é uma divindade proeminente e o líder do panteão grego. Ele também é o presidente do Conselho dos Deuses e o líder dos deuses. Ele também é muitas vezes referido como o deus pai do cosmos. E conseguiu derrotar o seu pai, um titã e a personificação do tempo, o Cronos. Ele é tão poderoso que poderia até mesmo causar medo em outros deuses supremos, como o Shiva, por exemplo. E galera, o Zeus é tão rápido que ele pode facilmente desencadear socos e chutes mais rápidos do que o olho pode registrar, em 0,01 segundos, enquanto multiplica a velocidade anterior por 10 a cada soco, eventualmente atingindo 0,00001 segundo. Ele pode até liberar um ataque que é possivelmente mais rápido do que o próprio tempo. E além disso tudo, ele possui o seu poder Adamais, que é uma transformação na qual Zeus comprime todos os seus músculos até seus próprios limites. E enquanto ele está nesse estado, o corpo de Zeus é virtualmente indestrutível e concentra todo o seu poder divino em cada movimento. No entanto, Zeus só pode manter essa forma por cerca de 12 a 13 minutos. E depois de ser gravemente ferido por Adão durante a batalha, ele só conseguiu manter essa forma por 5 a 6 minutos, porque lentamente destruiu seu corpo ao longo do tempo. E galera, a transformação em si faz com que o instinto primordial dentro de cada ser trema de medo, ao ponto de que o Shiva observou que nessa forma os Zeus detêm um poder suficiente para destruir o céu. Mas enfim, esse é o meu rank dos deuses mais poderosos de Shumatsu no Valkyrie, ou Record of Ragnarok. Agora eu quero saber qual é a tua lista. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber qual é a tua opinião. E vamos debater, que é sempre a melhor parte. Eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!